Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Como vocês passaram o final de semana? Espero que tenha sido um final de semana maravilhoso. Vamos começar a nossa semana, então? Então, peguem os seus cadernos, hoje vai ser aula de português, tá? Peguem um estojo. Eu vou começar, podem até pegar a agenda, porque eu vou começar anotando aí a tarefa, tá? E, bom, essa semana será um pouquinho mais curta, né? Porque sexta-feira é feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho. Mas nós estaremos juntinhos, então, até quinta-feira, tá bom? Bom, a lição de casa para amanhã vai ser a lição de casa 20, tá? Então, já pode anotar aí na sua agenda, LCP 20, tudo bem? E podem também abrir o livro na lição de casa 20, porque aí a gente já vai fazer a leitura juntinhos e eu vou explicar para vocês como eu quero aí a realização da tarefa. Tudo bem? Vamos lá? Bom, o primeiro exercício da tarefa, ele nos diz o seguinte. Agora você é o revisor. Em cada estrofe do poema, abaixo, algumas palavras foram digitadas de forma incorreta. O número de erros por estrofe está indicado nos quadros. Faça ali a sua correção. Nós já começamos. Dica: o dicionário pode ajudá-lo e muito nesta tarefa. Então, o que você vai fazer nesse exercício? Você tem um poema aí que se chama Cadeira Automática. Você vai ler esse poema. Em cada estrofe tem um número de palavras erradas. Então, olha aqui. A primeira estrofe tem 3 palavrinhas erradas. Você vai ter que ler e achar e corrigir a palavra escrevendo da forma correta. Nós já começamos para vocês. Então, aqui, ó, a palavra interessante, lá no poema está com C cedilha, mas a escrita correta é com 2 S. Então, já coloquei aqui certinho. E aí, você vai continuar a leitura e vai colocar mais 2 palavrinhas que estão erradas da forma correta aqui dentro. Tudo bem? Na segunda estrofe, a mesma coisa. Você vai ler a estrofe. Quantos errinhos tem na segunda estrofe? 4 palavrinhas erradas. Procura quais são e escreve corretamente aqui ao lado. Para se eu tiver dúvida, pode usar, deve usar o dicionário. Ó. A dica é use o dicionário, tá bom? E o poema continua. Aí a próxima estrofe mostra que nós temos 3 palavrinhas que devem ser corrigidas. Na outra estrofe, apenas uma. E na última estrofe, mais 2 palavrinhas. Tudo bem? Depois que você conseguir achar, então, as palavrinhas erradas e colocá-las da forma certinha, você vai novamente ler o poema e vai imaginar aí como será essa cadeira automática? Quando você for ler o poema, você vai ver que o poema dá características de uma cadeira automática. E aí você vai pensar num nome para essa cadeira e vai pensar como ela pode ser e vai desenhá-la aqui no próximo exercício. Então, você coloca o nome da cadeira e desenha como você imaginou e pinta. Joinha? E o último exercício é o exercício 3. Ele está nos dizendo o seguinte, ó. A tal cadeira automática tem um acento que levanta. Em nossa língua, temos as palavras acento com 2 S's e o acento com C. Na fala, pessoal, o acento a gente fala do mesmo jeito, mas na escrita há uma diferença aí na escrita, tá? Então, quando eu escrevo o acento com 2 S's, é o acento de me sentar. Por exemplo, agora eu estou sentado, então é o acento com 2 S's. E o acento com C é o acento que eu uso para colocar nas palavras, o acento agudo e o circunflexo. Então, o que você vai fazer nesse exercício? Eu quero que você faça uma frase com a palavra acento com 2 S's e depois uma frase com a palavra acento com C, tá bom? Lembrando aí do significado certinho de cada uma delas. Quando vocês forem construir a frase, lembra que tem que começar com parágrafo, letra maiúscula e atenção nas pontuações. E frase não é história, tá bom? Tudo bem? Então, esses exercícios será né, a tarefa para amanhã, e aí a gente vai fazer a autocorreção juntos amanhã, tá bom? Agora, pessoal, deixa o livro aí do lado, que a gente ainda vai utilizá-lo, e eu gostaria que vocês pegassem um caderninho verde, tá?
O conteúdo do livro de português eu já finalizei com vocês, né? Hoje eu estou dando a última lição do caderno. Então, nós vamos fazer um exercício no caderninho verde de revisão, tudo bem? Nós vamos revisar um pouquinho hoje sobre os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos, eles são o encontro de quem na palavra mesmo? Das vogais. Muito bem. Então, quando eu tenho uma palavra e nela tem um encontro de duas ou mais vogais juntas, eu sei que eu tenho nela um encontro vocálico. Esses encontros vocálicos, eles podem ser classificados, tá? Então, se eu tenho um encontro de duas vogais juntas e quando eu separo as sílabas, elas continuam juntas, então eu tenho um ditongo. Duas vogais juntas, na separação das sílabas, elas se separam, eu tenho um hiato. Três vogais juntas e na separação elas permanecem juntas, eu tenho um tritongo. Professora, mas eu já vi uma palavra que ela tinha três vogais juntas na escrita. E quando eu separei a sílaba, duas ficaram juntas e uma se separou. Então, eu teria aqui um ditongo e nessa aqui que se separou, eu teria um hiato. Nesse caso, não é tritongo, porque o tritongo, na separação, as três têm que ficarem juntas. Então, eu tenho três juntas, duas estão juntas na separação silábica, e uma se separou, um ditongo e um hiato. Lembraram disso? Parabéns, ótimo. Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Vocês vão abrir o caderninho verde, vão fazer o cabeçalho aqui, ó, Centro Educacional Objetivo, Unidade Campestre, Santo André, 27 de abril de 2020. Vão colocar com a caneta, vai copiar tudo de caneta azul, só o que eu coloquei de colorido, você escolhe a cor colorida, e as respostas sempre a lápis, tudo bem? Então, você vai colocar aqui, ó, revisão. Separe as sílabas das palavras e classifique os encontros vocálicos. Então, nós temos as palavras engenheiro, paraguai, cavaleiro, violão, miúdo, criança, geladeira, viúva, leite, mamadeira, roupa, televisão, fileira e hiena. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Aqui, para facilitar, na hora de vocês copiarem, eu coloquei uma coluna do lado da outra, igual eu faço na escola, na lousa, né? Para não ficar precisando descer a lousa e aí a pessoa falar, eu ainda não copiei, e atrasar os demais que estão mais adiantadinhos. No caderninho de vocês, não façam duas fileiras, faça uma só. Então, quando você chegar aqui na geladeira, na letra G, continua aqui embaixo, H, I, J, L, M, N, O. E deixa todo esse espaço da frente para você colocar a resposta. Tudo bem? Então, suponhamos que você já copiou aqui, ó, da A até a letra O. Então, você vai começar a fazer o exercício. Engenheiro, como separa? Vamos primeiro assim. Engenheiro, quem é o encontro vocálico da palavra engenheiro? Isso, E, I. Tem duas vogais juntas aqui, ó, E, I. Agora que eu tenho a vogal junta, eu vou ver se ela realmente vai continuar junto, né? Na separação das sílabas. Como separa engenheiro, classe? Então, vamos escrever. Engenheiro. Muito bem. O EI continuou junto? Sim. Então, se são duas vogais juntas e elas permaneceram juntas, o que elas são? Ditongo. Então, você separou a sílaba do engenheiro e na frente vai escrever ditongo. Assim serão todas as outras. Claro que você vai verificar se ela é um ditongo, um hiato ou um tritongo. E vai escrever direitinho aí a classificação. Tudo bem? Entendido? Ótimo. Agora, hoje, nós vamos, depois que vocês copiarem no caderninho e resolverem, nós vamos continuar a nossa aula e hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre o conteúdo de história. Então, quem quiser pausar o vídeo agora, a videoaula, pode pausar para copiar os exercícios de português e fazer, tá bom? Aí, quando você terminar de copiar e fazer, você continua aí assistindo a nossa aula, que a prova vai começar o conteúdo de história. Tudo bem? Bacana. Bom, se você já retornou ao vídeo, então agora é a hora da nossa aula de história. Eu quero que todos vocês abram na página 29 de história. Nós estamos estudando as características de alguns povos, nós já demos início, né,
na outra aula de história, e hoje a Pro vai continuar falando um pouquinho aí de outros povos, os seus costumes, as suas tradições, e como que eles surgiram, tá bom? Conforme o tempo. Então, nós paramos e hoje nós vamos falar sobre os povos da Mesopotâmia. Veja só que interessante, ó. Na região do Oriente Médio, encontramos uma extensa planície entre os rios Tigre e Eufrates, chamada de Mesopotâmia. Próximo a ela localiza-se a cidade aí, Jericó, a mais antiga cidade do Oriente Médio. Pessoal, peço a gentileza de vocês pegarem um marca-texto. A gente vai marcar algumas coisinhas, tudo bem? Então, já podem pegar o marca-texto, abrir o marca-texto para a gente fazer a primeira marcação. Nós vamos marcar aqui, ó, Jericó, a mais antiga cidade do Oriente Médio. Tudo bem? Ótimo. Na Mesopotâmia, surgiram as primeiras cidades governadas por reis que, do mesmo modo que no Egito, as controlavam e administravam, permitindo que seus habitantes pudessem explorar e aproveitar as margens dos rios para o plantio, tá bom? Aí nós temos aqui um mapa, né, mostrando para nós a região da Mesopotâmia. A população dessas cidades acreditava que o rei havia sido enviado por deuses. Então, eles jamais ficavam, nem se atreviam a não obedecer o rei, tá bom? Então eles pensavam assim, nossa, se ele é o nosso rei, é porque ele foi enviado por deuses para governar a gente, e por isso devemos obediência total ao rei, tá? Eles tinham essa crença aí. Pode grifar também aqui, ó, da população. A população dessas cidades acreditava que o rei havia sido enviado por deuses, até deuses. Tudo bem? O rei dispunha de várias pessoas para auxiliá-lo, como os altos funcionários, governantes, militares e sacerdotes, que também exerciam poder sobre a população. Então, o rei ele não governava sozinho, ele tinha aí pessoas que o ajudavam. Embora, assim, ele era quem mandava mais, né? Ele tinha pessoas apenas para auxiliá-lo, tá bom? E essas pessoas tinham também o poder para mandar no povo, tá? Mas o poder maior sempre foi do rei, tá? Agora a gente vai um pouquinho para os povos do Egito. Nós temos uma imagem aí e vamos à leitura. Segundo os pesquisadores, a região às margens do rio Nilo começou a ser povoada há aproximadamente 10.000 anos por grupos seminômades, geralmente eram caçadores e coletores de alimentos. Esses grupos, antes da gente continuar a leitura, vamos marcar um pedacinho, pessoal? Então, coloquem aí, ó. A região, podem grifar aqui, ó. A região às margens do rio Nilo começou a ser povoada aproximadamente 10.000 anos por grupos seminômades, tá bom? Desde a região até seminômades. Esses grupos, pessoal, iniciaram o plantio do trigo e da cevada e a domesticação de porcos, bois, ovelhas, entre outros animais, o que levou à sedentarização da população. Então, eles começaram a conviver em grupos e terem uma moradia fixa, tá? Porque antes eles eram nômades, então cada hora eles moravam num lugar. Agora, como seminômades, eles já começaram a desenvolver aí a plantação e o cultivo, né, da plantação e da domesticação de alguns animais. Então, eles começaram a conseguir viver num lugar próprio. E o que aconteceu quando eles começaram a viver assim? Olha só, a consequência disso é que, consequentemente, foram formados aldeias. Então, essa sedentarização, que eram pessoas vivendo em grupo no mesmo lugar, começou a surgir as aldeias. E da reunião delas surgiram os nomos, que tinham um líder denominado nomarca, considerado rei, juiz e chefe militar, o qual também organizava esses povos, tá? Vamos gravar então aí com marca-texto mais um pedacinho, ó. Então, a gente vai colocar aqui.
foram formando aldeias, surgiram os nomos, que tinham um líder denominado nomarca, considerado rei, juiz e chefe militar. E mais um pouquinho, organizava esses povos. Tudo bem? Muito bem. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os nomos se agruparam e formaram dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, podem grifar aí também, desde por volta de 3.500 até a palavrinha Egito. Então, por que eles separaram, professora? Por que eles se dividiram em dois reinos? Eles acreditavam que, com o objetivo de aproveitamento melhor das águas do rio Nilo para a agricultura, então eles acreditavam que, dividindo eles em dois grupos, eles iam aproveitar melhor as águas aí do rio Nilo para a agricultura. Tudo bem? Aí, o que aconteceu depois? Já em 3.200 anos antes de Cristo, um dos governantes do Alto Egito, Menes, conquistou o Baixo Egito, unificando essa região e passando a administrá-la com a denominação de Faraó, considerado um deus pelos egípcios. Tá? Então, vocês vão grifar esse pedacinho aqui que é importante. Ó, Menes conquistou o Baixo Egito, unificando essa região, passando a administrá-la com a denominação de Faraó, considerado um deus pelos egípcios. Aqui vocês têm a imagem do Faraó. No Egito Antigo, as terras eram propriedades do Faraó, e os camponeses tinham a obrigação de cultivá-la, além de pagarem impostos e prestarem serviços como construir palácios, templos, canais de irrigação e entre outros. Isso mostra que essa sociedade era bastante desigual. Então, os camponeses, pessoal, eles não é o que era, né, na época, a obrigação dos camponeses era algo injusto, porque além deles pagarem os impostos e além das terras serem de Faraó, eles tinham ainda que trabalhar, prestarem vários tipos de serviços. Então, era uma lei que beneficiava mais as pessoas que tinham posse, que eram mais ricas, tá? O Egito, como Estado organizado, garantiu a prosperidade, olha só, de ricos senhores de terras que viviam da exploração do trabalho dos camponeses, que eram os felás. Como resultado do trabalho desses camponeses, podemos admirar as pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinos, localizadas na região de Gizé. A pirâmide de Quéops é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Tudo bem? Aí eu gostaria que vocês também marcassem com marca-texto um pedacinho que nós lemos aqui em cima, ó. Desde no Egito Antigo até entre outros, tá bom? Que é a parte que fala que os camponeses tinham que, além de pagar os impostos, também trabalharem, né? Com vários outros tipos de trabalho, prestarem serviços aí para a população, né, dos mais ricos, no caso aí, mostra o texto, tá? Aqui nós temos um mapa, né, do Egito, mostrando a localização e as pirâmides aí construídas. Uma curiosidade, pessoal, é que a coroa era um dos principais símbolos do faraó. Antes da unificação, o soberano do Alto Egito utilizava a coroa branca. Então, antes de ter, né, eles separaram, né? Então, tinha o Alto Egito e o Baixo Egito. Quem governava o Alto Egito usava a coroa branca. A coroa vermelha era usada no Baixo Egito. Aí, quando houve a unificação e eles se tornaram apenas um, então a coroa começou a ser dupla. Eles uniram aí a cor vermelho com a branca. E toda vez que ia ter uma guerra, aí o faraó utilizava para a guerra a coroa azul. Então a coroa, ela era bem assim, um símbolo que eles valorizavam, né? E ela tinha um significado muito importante para a época, tá bom? Aqui está mostrando o faraó, então, né? Com a coroa branca, com a vermelha, depois com a unificação das coroas e quando ele colocava azul para a guerra, tá bom? E uma imagem das pirâmides lá do Egito. As pirâmides são os túmulos dos primeiros faraós.
Os egípcios acreditavam numa vida após a morte, parecida com a que eles tinham aqui na Terra. Por isso, eram enterrados com objetos e alimentos. No centro da pirâmide era construída uma câmara real, onde era colocado o corpo do faraó e à sua volta ficavam os seus móveis e os seus tesouros, pois eles acreditavam que eles iam precisar desses pertences na outra vida, que seria a nova vida que eles iam viver, tá? Como não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o faraó delegava os seus poderes a centenas de funcionários e sacerdotes. Então, nada mais era do que as pirâmides, o túmulo dos primeiros faraós. Por isso que diz a história que depois de muitos e muitos anos, algumas pessoas encontraram fortunas dentro dessas pirâmides, porque nada mais era do que os tesouros aí dos faraós que haviam morrido, tá? Aí, a nossa amiguinha está nos falando o seguinte: quer dizer que quando uma cidade se formava, também surgia uma pessoa para organizá-la e administrá-la? A cidade era assim no centro do poder? Vamos ver então. O conceito de política e o surgimento do poder. É possível afirmar que o surgimento do poder ligado a um líder está relacionado às necessidades encontradas diante das atividades econômicas e sociais de um lugar. Você aprendeu que no Egito, a unificação dos dois reinos deu-se para o melhor aproveitamento das águas do rio Nilo, exigindo a presença de pessoas encarregadas de administrar as atividades. Assim, a existência de um grupo de dirigentes com poder político para coordenar e disciplinar a vida social e agrícola de um lugar é denominada Estado. Entende-se por Estado, nesses primeiros tempos, a organização política e administrativa que controla uma determinada região. Então, é isso mesmo, gente, o que a nossa amiguinha está nos perguntando. Desde que eles começaram a viver em grupos, e esse grupo aumentou, virou a cidade, né? Houve sempre a necessidade de ter administradores, e não apenas uma pessoa, mas um grupo de administradores, tá? E esse grupo de administradores foi denominado Estado. Nos tempos de antigamente, a palavra Estado, ela significava o seguinte, era para que essas pessoas que estavam na frente do poder dirigissem a sociedade e principalmente também a questão agrícola, tá? Porque era o topo do momento, né? A questão da agricultura estava em alta. Hoje, nós já temos uma outra definição. Então, o Estado, ele organiza a parte política, administrativa e controla aí toda uma região que lhe é denominado aí para que ele tenha o poder e saiba administrar, então, essa sociedade. Tudo bem? Então, peguem o marca-texto, vocês vão grifar aqui o último parágrafo do entende-se até região. Joia? Diálogo com o texto. O diálogo com o texto, vocês vão reler os conteúdos que nós acabamos de ler e vocês vão tentar responder aí a questão número 1, a número 2 e a número 3, tá? Na número 1, está falando o seguinte, ó. Cite e explique que descoberta foi decisiva para o surgimento das primeiras cidades. Então, houve algo que eles descobriram que foi fundamental para que pudessem surgir as primeiras cidades. Dá uma olhadinha lá no texto se você não lembra e coloca aí para prova, tá? No segundo exercício, quais fatores interferiram na escolha do local das primeiras cidades? Então, quando eles decidiram formar as primeiras cidades, houve um fator principal que tinha que ter próximo à cidade, para que ela pudesse ser construída. Que fator era esse? Dá uma olhadinha lá se você também não se recorda. E o terceiro, você vai trabalhar com os povos aí da Mesopotâmia e do Egito, e vai falar para a Pro uma diferença e uma semelhança desses dois povos, tá? O caderno de vocês está diferente um pouquinho esse quadro, mas não tem problema. Você vai colocar povo escolhido, Mesopotâmia e Egito. Aí você anota para Pro uma diferença desses dois povos e uma semelhança entre eles. Joia? Compreenderam? Muito bem. Feito isso, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os povos da China, tá? Para a gente encerrar. Ó, a civilização chinesa teve origem aproximadamente há 5.000 anos antes de Cristo, no Vale do Rio Amarelo, no Rio Angurê, e observe o mapa. Então, nós temos um mapa aí, tá bom?
aonde nós temos algumas localizações e, na verdade, esse mapa nos mostra a agricultura neolítica, tá bom? É uma curiosidade aí sobre a questão da agricultura. Depois vocês podem dar uma olhadinha mais a fundo, nós temos a legenda, tá? Cada cor, cada desenho representa aí uma questão aí da agricultura, tá bom? Os chineses cultivavam o que na época, né? Eles cultivavam cereais e arroz em um tipo de solo muito fértil, de coloração amarela, e também criavam porcos, cachorros, bois e cabras. As aldeias surgiram ao longo desse rio e, após alguns séculos, com o aumento da população, elas se agruparam em vários reinos. Por volta de 2.200 anos antes de Cristo, ocorreu a unificação dessas aldeias sob o domínio de um rei. Entretanto, devido a um longo período de lutas, o governante de um dos reinos, Qin Shi Huangdi, venceu as forças de outros reinos e reunificou a China e proclamou-se imperador, dando início ao Império Chinês, que durou até o ano de 1912, foi um grande período, tá? Aqui a gente tem a imagem dele aqui, ó, do imperador. A China era governada por imperadores que viviam em Pequim, em um imenso palácio chamado de a Cidade Proibida, de onde eles nunca saíam. O resto do país era administrado por funcionários e mandarins. Estes eram homens muito cultos, nomeados pelo imperador e seus representantes, tá? Uma curiosidade, há 2.000 anos, os chineses já produziam uma porcelana muito fina, utilizando a técnica de cozimento de argila. E fabricavam também a seda. Para eles fabricarem a seda, eles criavam o bicho de seda, da seda, e retiravam do casulo das mariposas um fio finíssimo e o transformavam em tecidos maravilhosos. A seda é tão antiga que remonta para a história chinesa. Olha que bacana, né? Aí nós temos a imagem aí, tá? De alguns utensílios chineses. E há muitos e muitos anos, a China é o território mais povoado do mundo. E para protegê-la de invasões, os imperadores mandaram construir em sua fronteira uma muralha que mede 5.000 quilômetros, a Grande Muralha da China. Então, vocês podem ver aí a Grande Muralha da China através da imagem que tem no livro de vocês e que está mostrando aqui no vídeo. Vamos conhecer um pouquinho também sobre os povos da América. Você recorda-se de que falamos da passagem do nomadismo para o sedentarismo? Né? Nós já falamos um pouquinho a respeito disso, quando os homens eram nômades, né? Não tinham moradia fixa, e passaram a ter moradia fixa quando eles foram para o sedentarismo, tá? Quando os homens começaram a praticar a agricultura e domesticar os animais. Na América, esse processo teve início por volta de 8.000 anos antes de Cristo, época em que se destacou o plantio do milho nas terras onde hoje se localiza o México. Então, a nossa amiguinha novamente nos fala o seguinte: os povos que se formaram na América são mais recentes que os povos já estudados? Vamos conhecê-los? Então, vamos conhecê-los. Nós temos um mapa aqui mostrando a região do México. Uma das mais antigas sociedades do continente americano é a dos Olmecas, que organizaram um grande centro cultural em São Lourenço. Eles ficaram conhecidos pelas enormes cabeças que esculpiam em pedra e por construírem pirâmides. Entretanto, essa sociedade declinou após seu território sofrer com invasões de outros povos. Então, vocês podem grifar aí, meus amores, ó, desde uma até os Olmecas, que foi um povo, tá? Ó, uma das mais antigas sociedades que viveu aí no continente americano foram os Olmecas. No próximo parágrafo, na mesma região, também se desenvolveu um grupo chamado de Zapotecas. Podem grifar aqui também, desde na mesma até os Zapotecas. Os Zapotecas, eles se destacaram por meio das obras de irrigação, da produção de cerâmica e também da criação de um calendário e um sistema numérico. Esse grupo estava na região quando os colonizadores europeus chegaram em 1492.
Aqui no mapa nós podemos verificar o Império Azteca e o Império Maia, tá? O verde aqui é o Maia e o vermelho são os astecas, tudo bem? E os dois povos, né, que se destacaram aí nessa sociedade do continente americano, eles faziam parte aqui, ó, do Império Azteca, tá? Nós podemos ver aqui no mapa, os olmecas e os zapotecas estão aqui do lado azteca, tudo bem? Agora, nós vamos continuar um pouquinho aqui, ó. A construção da cidade de Tenochtitlan foi planejada às margens do lago Texcoco, uma área pantanosa, o que levou seu povo a recorrer às obras de aterro e drenagem. Eles fincavam estacas de madeira no pântano e sobre elas colocaram rochas e terra. Assim puderam construir as suas casas, porque o solo era como se fosse um pântano. Então eles tiveram que fazer todo esse suporte aí para conseguirem construir as suas casas. Imagine o trabalho, né, gente? Havia nela várias avenidas, onde ergueram inúmeras pirâmides e construíram aquedutos, que traziam água das montanhas para os canais. Observe a seguir uma representação da cidade feita pelos colonizadores espanhóis. Então, olha que interessante aqui a imagem para a gente observar. Tudo bem? Outro grupo também importante da região foi a dos maias, que sofreram influência da cultura dos olmecas. Lembra que a gente viu lá no mapa, né? Os olmecas estavam lá do ladinho dos maias. E, com a decadência desse povo, foram dominando a região. Os maias formaram várias cidades e para cada uma delas tinha um rei que governava em nome de um deus. A maioria da população vivia nas aldeias e, por meio de uma rede de estradas que ligavam as várias cidades, podia transitar entre elas para praticar o comércio. Observe novamente o mapa anterior e veja que na região central encontramos os mexicas, os quais dominavam os povos da região construindo um grande império, ou seja, uma grande área territorial em que o poder se concentrava na figura de um rei ou de um imperador. Esse povo ficou conhecido por astecas e o seu imperador viveu na cidade de Tenochtitlan. Veja abaixo as ruínas dessa cidade. Então, olha só a cidade aqui e as suas ruínas. Estudos arqueológicos indicam que na América do Sul, na região onde hoje, né, se localiza o Peru, foi construída a mais antiga cidade da América, a cidade de Caral. Nela viveu uma sociedade bem anterior à dos Olmecas, erguida aproximadamente em 2627 anos antes de Cristo. Caral se destacou pela construção de várias pirâmides tão antigas quanto as do Egito Antigo. Aí nós temos várias imagens, tá bom? Aqui nós temos as imagens das ruínas, aqui mapa da cidade de Caral no Peru e as ruínas de Caral também no Peru. Nessa cidade foram desenvolvidas técnicas de irrigação. Na agricultura, a população cultivava algodão, frutas e vegetais que trocava por produtos como peixes que vinham do litoral. Por volta de 1800 anos antes de Cristo, esse povo foi denominado pelos Incas, uma sociedade que organizou um estado militarista, ou seja, baseado na força de um exército equipado e treinado para submeter os outros povos. Aqui nós temos a imagem do Cusco, no Peru, e os Incas eram governados por um imperador, o Sapa Inca, que a cidade de Cusco administrava todo o seu império. Nessa sociedade, o governante também tinha uma grande ligação com os deuses, sendo que o Sapa Inca era considerado filho do deus Sol, o principal deles. Bom, agora eu vou parar por aqui, né? Eu gostaria que vocês retomassem, então, pessoal, a leitura de história, porque, como vocês puderam ver, são bastante informações, né? Então, deem uma lida também, não só na nossa aula, mas depois, né? Estuda um pouquinho,
veja as características de cada povo, faça uma atividade de história, porque aí amanhã, na próxima aula, eu vou fazer a autocorreção, tanto do exercício de português, quanto esse de história que eu pedi para vocês realizarem através da leitura e da interpretação dos textos. Combinado? Bom, então a nossa aula fica por aqui hoje. Eu desejo para vocês uma ótima tarde, uma linda semana, tá bom? Façam tudo com capricho, atenção e lembrem-se sempre de estudar um pouquinho por dia, tá bom? E assim a gente vai continuando aí as nossas aulas. Qualquer dúvida tem o nosso e-mail, o meu e da Prodai. Vocês podem escrever lá para a gente, tá bom? E não se esqueçam, agora que terminamos a nossa aula, tem o nosso link lá embaixo. Acessem o questionário de presença, preencha o seu nome completo, responda a perguntinha da aulinha de hoje. Assim você já garante a sua presença da aula e eu fico sabendo que você acompanhou a aula comigo. Tudo bem? Beijo grande então, amores. Fiquem com Deus e até amanhã. Até!